Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Lopes. No vídeo de hoje falaremos sobre o 11º livro, lido em 2017, chamado Surpreendido pelo Sentido, Ciência, Fé e Como Conseguimos que as Coisas Façam Sentido, do autor britânico Alistair McGrath. Alistair McGrath é professor de teologia no King's College e autor de vários livros sempre relacionando ciência e fé. Ele é um dos grandes apologistas do século XXI e esse é o segundo livro que eu estou resenhando desse autor no canal Ler é Preciso. Esse livro ele é uma coletânea de palestras proferidas por ele entre os anos de 2009 e 2010, algumas palestras proferidas no próprio King's College, outras palestras em outras universidades espalhadas pelo mundo, e ele vai tratar de um assunto bem interessante, que é sobre, é possível unificar ciência e fé? O universo, ele aponta para um criador, ou ele é fruto apenas de reações químicas aleatórias, sem nenhum propósito final? Então, o capítulo 1, que é chamado Em Busca do Quadro Completo, ele vai falar de que há pessoas que conseguem enxergar no universo pistas que apontam para um propósito maior, que apontam para um criador inteligente, e existem outras, aí ele cita aqui o próprio colega dele lá de universidade, o Richard Dawkins, que olham para o universo e não conseguem ver essas pistas, né? E acabam acreditando que o universo não tem propósito, não tem padrão, não tem sentido. É apenas fruto de algo aleatório. E para isso eles utilizam apenas um método científico para poder explicar tudo na natureza. O problema é que o método científico ele acaba sendo, como é que eu posso dizer, não tem competência, se é que eu posso dizer assim, para analisar questões morais, questões sobre o sentido. O método científico ele pode apenas analisar aquilo que pode ser medido, pode ser pesado, né, que pode ser observado. Então, para questões morais, para questões de sentido, é necessário recorrer a questões transcendentais. Capítulo 2, Anseio pelo Sentido das Coisas. O autor ele vai descrever que o ser humano ele tem necessidade de entender o porquê das coisas. O ser humano ele não está apenas querendo descobrir como as coisas funcionam, mas o porquê, ou seja, o sentido das coisas, o sentido da vida, o sentido do universo. Né? Então, para isso, o método científico ele não é suficiente. Não é suficiente porque, como eu já disse anteriormente, o método científico ele se encarrega, ele é capaz apenas de falar algo sobre aquilo que pode ser observado. Para questões morais, éticas, para questões de propósito, sentido da vida, o método científico não tem nada a dizer. Capítulo 3, os padrões nas margens do universo. Aqui o autor ele vai defender que o universo ele tem um padrão, e esse padrão ele indica, sugere que há uma mente inteligente por trás da criação desse universo. E para defender essa tese, ele utiliza aqui um fato histórico bem interessante, que é a descoberta do planeta Urano e depois o planeta Netuno. Ele informa aqui que em 1781, o astrônomo britânico William Herschel ele descobre um novo planeta. A comunidade científica recebe essa notícia com bastante euforia e batizam esse planeta de Urano. Porém, alguns anos depois, mais especificamente 40 anos depois, em 1821, os astrônomos percebem que esse planeta, esse novo planeta, ele não se movimenta de acordo com a teoria já conhecida na época, a teoria da gravitação de Isaac Newton. Eles percebem que há alguma coisa errada, não bate a teoria de Newton com o movimento desse planeta que está sendo observado ano a ano pelos astrônomos. Então, o que fazer? Descartar a teoria de Newton? Então, ficou esse impasse aí há alguns anos, até que em 1846,
um matemático francês chamado Urbain Le Verrier, ele começa a fazer alguns cálculos e ele chega à seguinte conclusão: existe um outro corpo, provavelmente um outro planeta, que está influenciando nesse movimento de Urano. E ele faz as suas contas matemáticas e ele chega às coordenadas desse planeta e manda uma carta para um astrônomo alemão chamado Johann Gottfried Galle. E ele manda para esse astrônomo as coordenadas, que nessas coordenadas ele poderia encontrar esse planeta que estava influenciando na órbita de Urano. E pasmem, 1 hora após o início das buscas por esse astrônomo, através do seu observatório, ele consegue descobrir um outro planeta, que foi batizado de Netuno. Então vejam, uma teoria ela é capaz de predizer as observações, os fenômenos. E ela só é capaz de predizer porque o universo ele tem um padrão. Então, aqui é um fato, é uma prova cabal de que o universo, pelo menos no que diz respeito ao macro, as coisas que não têm dimensões desprezíveis, ao macro, eu não estou falando das coisas microscópicas, porque aí nós entraremos na física quântica, mecânica quântica, e aí as coisas não são tão previsíveis assim. Mas no que diz respeito ao macrocosmos, a mecânica de Newton, ela consegue predizer assim com uma boa exatidão os fenômenos. E isso é uma das provas de que o universo tem sim um padrão. No capítulo 4, como atribuímos sentido às coisas, ele vai analisar aqui 3 formas de se entender os sentidos das coisas no universo: a explicação causal, a explicação unificadora e a explicação que consegue agregar o maior número de teorias possíveis. São essas 3 formas de entendimento que atribuem sentidos às coisas. O capítulo 5, Reflexões de um ateu prescrito, ele vai falar sobre o neoateísmo, que o neoateísmo é aquele que busca no cientificismo, ou seja, que imagina que tudo no universo pode ser explicado através da ciência, que declara guerra entre ciência e religião. E isso eu tenho percebido que é muito comum na mídia popular, é muito comum na internet. As pessoas acham que há essa guerra declarada entre ciência e religião e acham que a ciência pode explicar tudo, e não é bem assim. Como eu já falei, existem coisas que estão além do método científico, além das ciências naturais. E é um grande problema quando o cientista inventa de ser teólogo e quando o teólogo inventa de ser cientista. Que não obrigatoriamente há esse antagonismo entre esses 2 campos de estudo. O capítulo de número 6, Além do Horizonte Científico, que diz que, apesar do método científico ser um bom manual para a verdade, ainda assim ele é falho em atribuir sentido para as coisas. E tem aqui uma analogia bem interessante feita pelo professor de Oxford, colega de Alice McGrath, John Lennox, que ele diz o seguinte: imagine um bolo submetido à análise científica, levando a uma discussão completa sobre sua composição química e as forças físicas que o mantêm unido. Essa discussão nos informa que o bolo foi feito para celebrar um aniversário? Será que isso é inconsistente com a análise científica? É claro que não. A ciência e a teologia fazem perguntas distintas. Então a ciência natural ela pode dizer qual é a composição do bolo. No entanto, ela não é capaz de dizer por que o bolo está ali. Se é para um aniversário, é uma festa de despedida. Ou seja, a ciência natural não consegue explicar o sentido das coisas. A ciência natural não consegue explicar o universo. Ela consegue explicar apenas os fenômenos observados nesse universo. Capítulo de número 7, um ponto de vista cristão. Aqui ele vai falar então como é que o cristão pode então se posicionar frente à ciência e à fé. Qual é a resposta da teologia cristã
a essas questões, e aí ele vai utilizar muito os escritos de C.S. Lewis, que foi ateu muito tempo, militante contra o cristianismo, no entanto, ele se converteu ao cristianismo e tornou-se um dos maiores pensadores cristãos do século XX. Capítulo 8, a estrutura profunda do universo. Ele vai falar sobre a questão da sintonia fina, ou seja, que algumas constantes no universo elas têm o valor exato para que o universo possa funcionar do jeito que funciona. Se fosse um pouquinho menor ou maior os valores dessas constantes, o universo não existiria como nós conhecemos. Então isso indica que essa sintonia fina indica que há sim um propósito maior no universo. O capítulo número 9, o mistério da possibilidade da vida, ele continua falando sobre a sintonia fina, que tudo indica que a vida ela não foi um acidente, ela realmente teve um design, um projetista, e aí ele entra bastante aqui na química, na biologia, mostrando que a vida como nós conhecemos, tudo indica que foi um projeto, e não apenas, um acidente, como os naturalistas defendem. Capítulo 10, os acidentes da história biológica, um questionamento. Ele vai falar aqui sobre o Thomas Huxley, né? Ele escreveu bastante a respeito da teoria da seleção natural de Darwin, e no início Thomas Huxley imaginou que a seleção natural de Darwin daria o tiro de misericórdia à teologia. No entanto, conforme ele foi estudando mais sobre o darwinismo, ele concluiu que a seleção natural de Darwin ela não é nem teísta nem antiteísta, ou seja, nem ateísta, que a seleção natural, a teoria de Darwin, ela é neutra nesse aspecto. Então, não invalida de forma nenhuma a existência de um Deus, digamos assim. O capítulo 11, História, Cultura e Fé. Aqui, Alistair McGrath ele sai um pouco das ciências naturais e vai entrar no mundo das ciências humanas, né? A grande pergunta, por que as coisas ocorrem tão erradas na história da humanidade? Por que existe tanto mal, tanto sofrimento? Para os neoateístas, a resposta é simples. A culpa é da religião. Livremos-nos da religião e o mundo então virará um mar de rosas. Ele cita aqui o autor neo-ateu Christopher Hitchens, que crê que o ateísmo é a solução para a humanidade, que o ser humano, a bondade natural do ser humano será capaz de levar a sociedade a um novo limiar. Basta para isso extinguir a religião, que é a culpa de todos os males, segundo ele. Só que há um problemazinho aqui na tese do Christopher Hitchens. Ele diz que o ser humano, através da sua bondade inerente, ele conseguirá levar a sociedade a um novo patamar. Então, Deus não existe, a religião então foi criada por quem? A religião que é tão má, segundo o próprio autor, foi criada por quem? Pela própria humanidade, que ele defende que será capaz de levar a humanidade a um patamar favorável. Então, há aí uma contradição nessa teoria de Christopher Hitchens. No capítulo 12, o desejo do coração, anseio por relevância, o autor vai aqui falar sobre 3 teses a respeito de Deus. A primeira tese de Ludwig Feuerbach, que era um filósofo, teólogo ateu, que dizia que Deus nada mais era do que a projeção daquilo que há de melhor na humanidade. Ou seja, a humanidade criou Deus para projetar nesse Deus criado aquilo que tem de bom no ser humano. Bondade, amor, misericórdia e outras coisas mais. A segunda tese é a de Karl Marx, que dizia que o homem criou Deus devido à sua condição de penúria, de miséria, né, a sua opressão econômica. Então acaba que como a humanidade não consegue, as classes mais pobres, não conseguem ter felicidade aqui na Terra, então cria-se Deus e projeta nesse Deus, numa vida futura, aquilo que não se consegue aqui na Terra. Por isso que ele dizia que a religião era o ópio do povo, que anestesiava o povo diante
dos sofrimentos aqui na Terra. E a terceira tese de Freud, Sigmund Freud, que diz que Deus ele é o super pai, é aquele onde nós projetamos aquela presença do pai, da figura paterna, de segurança, né? E a quarta tese é a do cristianismo. E aí ele vai utilizar mais uma vez bastantes escritos de C.S. Lewis para mostrar que a tese cristã ela é mais completa do que as 3 teses anteriores que eu acabei de falar. E finalmente, capítulo 13, surpreendido pelo sentido, Alice McGrath vai falar que o ser humano ele anseia por esse sentido e provavelmente, devido a isso, existe algo mais além do que simplesmente aquilo que observamos. Né? É muito provável, segundo o autor, que o universo não se restringe apenas àquilo que observamos. E pelo próprio fato de nós ansiarmos por descobrirmos sentido para as coisas, é uma prova, segundo o autor, prova não, muito forte essa palavra, é uma evidência de que há sim algo além, algo transcendente àquilo que vemos, àquilo que tocamos. Então este é a resenha do livro Surpreendido pelo Sentido. É um livro publicado pela editora Agnus, 180 páginas. É um livro muito bom, você que gosta desse assunto, relação ciência e fé, eu indico a leitura do livro. Se você ficou até agora assistindo esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Então, se inscreva no canal, dê um like aí no vídeo, ajude o nosso trabalho. E vou pedir que você comente algo. Eu queria saber a sua opinião. O que é que você acha? Ciência e fé são campos que podem se relacionar? É possível ser um homem ou uma mulher de ciências e ao mesmo tempo ter fé? E vice-versa, é possível ser um cristão, uma cristã e ainda assim ser cientista? Ou você acha que não? Ou você escolhe uma ou outra, que são campos totalmente antagônicos entre si? Eu queria a sua opinião, escreva aí, deixe seu comentário. Não é lugar para debates, é só para a gente conhecer a opinião, conhecer um pouco aí dos meus inscritos, o que é que vocês pensam sobre o assunto. E aguardo você nos próximos vídeos. E vamos ler o que ler é preciso.